A gente sabe que administrar condomínio de 100, 150 unidades já pode ser um baita desafio para o síndico profissional. Agora você imagina como que é cuidar de um condomínio com 2.000 unidades. Para tirar essa dúvida hoje, a gente trouxe a Domichele Carmentano. Muito obrigada, Domi, um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Para contar para vocês como que ela consegue e como que ela se especializou nesses condomínios tão grandes. Conta, Domi. Na verdade, eu não escolhi, né, cuidar de condomínios de 2.000 unidades, 400, assim, eu cuido de condomínios de 400 para cima, nas implantações principalmente, e não foi uma escolha, né, eu quero esse tipo de condomínio. Eu comecei com um, e aí tanto as administradoras quanto as construtoras que veem, né, esses condomínios sendo implantados, eles viram que eu tinha uma metodologia para cuidar desses condomínios. Então, eu me especializei sempre colocando dentro da metodologia alguns pontos que eu achava importante para que esses condomínios conseguissem andar, né? Então, existem várias coisas legais que a gente consegue colocar em condomínios muito grandes que a gente não consegue colocar em condomínio pequeno. Por exemplo, os mercadinhos, né? Os mercadinhos, eles gostam de mercadinhos de condomínios acima de 150 apartamentos. Então, eu tenho muita facilidade em colocar mercadinho nesses condomínios enormes. Como todos os outros facilities. Serviços em geral para condomínios maiores é mais fácil, né? Sim, muito mais. Então, farmacinha, mercadinho, lavanderia, eles amam esse tipo de facilities porque eles descem ali e compram, né? Então eles têm vários serviços. E esses condomínios normalmente são de apartamentos menores, né? Existem sim condomínios com 1.000 apartamentos grandes, de alto padrão, mas são poucos, né? Nós temos também, na Advanced, por exemplo, nós temos muitos condomínios grandes de alto padrão. Mas nesse tipo de condomínio, lavanderia, por exemplo, não se enquadra muito, porque eles têm dentro do apartamento Sim, lavanderia. sim. Normalmente tem até uma pessoa, né, uma passadeira, etc. Então, condomínios menores, a gente tem mais facilidades desses facilities de lavanderia, que os apartamentos são pequenininhos. Só que também tem a parte mais complicada, né? Um condomínio pequeno tem conflito, imagina um condomínio gigante, né? Então, condomínio muito grande, a gente tem muito conflito ali. Não só de barulho, né? Tem barulho no apartamento de cima, a gente não sabe se é logo de cima ou se são 3 acima. Então, principalmente os condomínios que são apartamentos pequenininhos, dentro de um bloco, são muitos apartamentos juntos, né? Então, essa é uma dificuldade, identificar barulho, ou se quebrarem alguma coisa ali, nos corredores também é difícil de identificar, então a gente acaba colocando câmeras nos corredores. Nos corredores? Condomínios, sim. Quando eu implanto um condomínio muito populoso, que tem corredores muito grandes, né, que são 10, 12 apartamentos num corredor, todos eles têm câmeras nos corredores. Eu achei que era difícil para o condomínio conseguir aprovar esse tipo de coisa, tal, que às vezes o pessoal reclama de privacidade, né? Sim, na verdade assim, Mari, no começo era complicado, porque as pessoas falam, poxa, mas eu vou chegar na minha casa, vocês vão estar olhando, né, com quem eu chego, com quem eu saio e tal. Duas possibilidades, uma é colocar a câmera mais virada para o corredor, e aí as portas dos apartamentos, elas ficam livres, né, vai dar para ver um pouquinho, sim, mas não tira a intimidade ali da pessoa. Mas esses moradores, eles começaram a entender que tinha necessidade de colocar câmera. Por quê? Porque em implantação, esses condomínios muito grandes e que são muitos no corredor, acabam tendo chaves iguais de apartamento. Porque quando a construtora compra, ela compra um lote de chaves. E acaba tendo uma chave que abre... A chave do 103 abre do 102 também. Exatamente. Nossa, pode que perigo. acontecer. Pode acontecer. Normalmente, eles não acontece no mesmo corredor, mas acontece algumas vezes. E isso é um problema. Então, imagina, você vai abrir o seu apartamento sem querer, você abre o do lado, né? E aí você descobre que isso pode acontecer. E aí o condomínio inteiro vira um alvoroço, né? Fica com medo, eu comprei material para minha obra. Então, os próprios moradores pedem as câmeras. Então, com isso, a gente consegue implantar, exatamente. Que ótimo, é verdade.
Muda bastante, né, o entendimento aí da situação, da Sim, necessidade, com né? certeza. Quando acontece alguma coisa, ele fala, bom, então precisamos ter as câmeras ali dentro do apartamento. Também tem muita criança. A criança acaba correndo ali, toca a campainha, sai correndo, então a gente consegue identificar o que está acontecendo. Ai, que ótimo, né? E como que ao longo do tempo você foi se especializando nesses condomínios enormes, Domi? Então, na verdade, com a metodologia que a gente implanta, eu consigo cuidar de um condomínio pequenininho e de um condomínio gigante. Com esse manual, né, que a gente fala que é um manual mesmo, você entra no condomínio para implantar, qualquer um dos nossos síndicos prepostos, nossos síndicos operacionais, seguindo esse manual, ele consegue fazer a implantação de um condomínio. Porque ele implanta e dá um tiquezinho ali, já cumpri com isso, já cumpri. Então ele vai seguindo ali e vai fazendo a implantação desses condomínios. Então a gente viu que era fácil de implantar um condomínio gigante, assim como um condomínio pequenininho. E a gente gosta do desafio, né? Porque quanto maior o condomínio, maior o desafio ali Claro. de implantar. E o mais gostoso, Mari, é você levar as facilidades para esse tipo de condomínio. Quanto maior, mais fácil de fazer as implantações, porque você consegue com o valor menor, né? Porque vai diluir muito, você consegue Sim. implantar coisas muito legais para eles. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com os grandes, por conta da facilidade mesmo de fazer essas implantações diferentes, né, que a gente leva ali para os condomínios. É, porque é isso, os condomínios grandes, as empresas também, por ter ali uma demanda maior, elas se interessam mais, né? Com certeza, com certeza. Nós temos algumas facilidades, né? Hoje nós temos muitos condomínios na carteira, muitos síndicos na carteira. Então, as empresas, elas têm interesse em trabalhar com a gente. Então, além do interesse em trabalhar com a nossa empresa, ainda tem interesse nos condomínios muito populosos. Então, a gente consegue facilidade de pagamento, a gente consegue trazer valores melhores para esses condomínios. E quando dilui isso, fica uma parcela bem pequenininha. Então, a gente facilita ali a implantação. Muito legal. E que dica você dá para os síndicos que querem começar a trabalhar com esse perfil de condomínio, Domi? Mari, a primeira coisa que um síndico precisa ter não é só para condomínio grande, gigante, é para qualquer condomínio. É entender de pessoas. Porque a estrutura hoje, não é o síndico que faz, né? Hoje separou bem o síndico do zelador. Né? A função do zelador é cuidar do condomínio, da estrutura, né, da limpeza. Então isso separou muito. O síndico hoje ele tem que ter resiliência e ele tem que saber tratar de pessoas, conversar com as pessoas, entender o momento que aquela pessoa está vivendo. Então, numa implantação, você tem que entender que a pessoa está mais sensível, a obra às vezes atrasa, da entrega do condomínio. Sim. E aí ele tem a obra do apartamento dele, ele está com aluguel, às vezes, de onde ele mora atrasado, né? Ele precisa mudar rápido. Então, assim, um síndico, acima de qualquer coisa, ele precisa ter paciência e entender de pessoas. Entender que ele está ali para facilitar a vida do morador. Para qualquer condomínio, se ele tiver isso, ele vai conseguir implantar, mesmo condomínios gigantescos. E ter um manual, né, ali para seguir. Um procedimento. Exatamente, um procedimento para entender que ele está seguindo todo o processo para fazer a implantação do condomínio. Se for uma pessoa que não tem experiência com condomínios já implantados, nem adianta tentar fazer uma implantação gigante que não vai conseguir, ele vai se perder ali no meio do caminho. Ah, com certeza. E Domi, uma dúvida que a gente tem, às vezes, olhando mesmo a cidade, as novas construções, você vê que o alto padrão está se mesclando com empreendimentos assim, com muitas unidades? Ou você acha que são coisas que não se conversam muito? Sim, nós temos inúmeros condomínios, como eu disse, de alto padrão, que tem clube, que tem cinema, que tem tudo dentro do condomínio. Você não precisa nem sair do condomínio para ter todos esses serviços, né? Inclusive para festas, tem grandes salões que você pode fazer alocação. E é sim uma tendência, nós temos várias construtoras que constroem padrão médio e alto, que estão construindo grandes complexos. Então eu acredito que sim, que vai ter mais condomínios desse tipo, né? Nós tivemos uma entrega de um grande condomínio agora, que é exatamente assim, tem até surf dentro do condomínio, né? Tem uma piscina ali com ondas, então
é uma tendência, vai acontecer, médio, alto padrão, também ter condomínios gigantescos, e o síndico tem que ser um síndico gestor, né? Ele tem que ser um gestor de pessoas e de empresas terceirizadas, porque é diferente. Quando você trabalha com condomínios alto padrão, que tem clube, que tem cinema, que tem todos esses entretenimentos dentro dele, essa pessoa que está como síndico do condomínio não é um síndico normal, né? Que trabalha num condomínio grande, sim, mas que não tem tudo isso, que ele vai cuidar ali de alguns funcionários. Esses condomínios chegam a ter 200, 300 funcionários ali, né? Então tem que ser realmente um gestor, como se fosse uma empresa multinacional, gigante, onde ele cuida de todo esse complexo. Então muda muito o perfil do síndico, e tem síndicos especializados em cuidar desse tipo de condomínio. Como tudo, se especializar é ótimo, né? Exatamente. E assim, Mari, uma coisa legal é que o síndico, tem vários cursos, né? Temos vários cursos de síndico, são muito legais, só que nenhum síndico especialista em algo importante vai te dar a dica. Então você tem que estudar mesmo, você tem que conhecer, você tem que participar daquilo. A pessoa nunca vai conseguir iniciar no topo, né? Todo mundo começa do começo. Claro. Então vá trabalhar com um síndico, vá ser preposto, depois você vai aprender como lidar com um condomínio gigantesco. E quem sabe você possa atender um condomínio gigantesco sendo síndico. Porque nesses cursos ninguém vai te dar a dica, né, de como fazer. Sim. Né? Eu não vou dar uma dica do que eu faço no sucesso desses condomínios que eu cuido, porque senão você vai tomar meu lugar. Né? Infelizmente, existe uma concorrência muito acirrada no nosso mundo de sindicatura. Então, a pessoa que dá um curso, ela dá o básico, ela não dá o pulo do gato. Você tem que aprender. Só assim você vai conseguir cuidar de um condomínio gigante. E só vai aprender na prática, né? Exatamente. E Domi, outra dúvida, só para a gente finalizar, como que você vê o trabalho e a escolha da administradora quando o empreendimento é tão grande assim? Que tem aí tantos desafios, tantas coisas diferentes. Então, Mari, isso é uma pergunta excelente, na verdade. Por quê? Temos inúmeras administradoras, mas nem todas conseguem cuidar de um condomínio com esse número de unidades. E não digo nem número de unidades, porque tem condomínios que são muito populosos que não tem toda essa infraestrutura. Quando a gente tem uma infraestrutura muito grande, muitos funcionários, muito complexo, compra, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho que comprar muito material, eu tenho que cuidar ali de um funcionário que falta, então eu tenho que ter muita gente ali dentro. E quem ajuda em tudo isso é a administradora. A administradora que recebe a nota da empresa terceirizada, por exemplo, e ela tem que conferir ali, dentro do que o meu supervisor mandou, quantas faltas tiveram, se estão cobrando da forma correta, porque a gente só paga essa prestação de serviço se tiver tudo ok. Então, temos administradoras que não têm essa capacidade. Não porque não sabe fazer, mas porque ela não tem uma estrutura para cuidar de um condomínio desse. Eu tenho condomínios que têm uma administração interna, que ela é um braço da administradora externa. Então, eu tenho administradoras que não têm isso. Não tem como colocar pessoas lá dentro do condomínio para ser um braço dela externo. Então, tudo isso tem que ser estudado pelo síndico. Não adianta ele colocar uma administradora que ele adora, que é parceira dele, mas que não tem a estrutura para cuidar de um condomínio desse. Precisa, porque realmente deve ser bem complexo, né? Sim. Um empreendimento com tanta coisa acontecendo lá dentro, sim, né? Sim, muito, muito. O síndico tem que ser um síndico muito experiente e a administradora está ali para ajudar, né? Então, precisa também ser uma administradora que tenha experiência com esse tipo de condomínio. Domi, muito obrigada, foi um prazer te entrevistar. E fala para o pessoal um pouquinho dos seus canais, como que o pessoal te acha? Fala. Pessoal, quem quiser encontrar os nossos podcasts, são muito legais também. Vocês vão entrar lá no Instituto, no Instagram do Instituto da SOS Condomínios, e lá vão estar todos os dados para vocês, tanto dos vídeos, onde eles são veiculados, quanto dos cortezinhos ali dos nossos podcasts. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube e deixa o seu comentário aqui pra gente também. A Domi também pode responder as perguntas que vocês tiverem, e se vocês tiverem alguma ideia para os próximos vídeos, também dividam aí com a gente, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.